Essa é a correção do nono ano, PET 6, semana 2, português. Nessa correção de atividades do PET 6 português, você irá encontrar nas páginas 5 a 9 do PET. Atividade 1. Leia o texto Tadeu e Maria Angélica e responda. Então, nesse texto dessa semana, vocês vão ler aí no PET e ele fala sobre um casal que cada um é torcedor de um time e mesmo com essa diferença, eles sempre se deram bem. Até que um dia eles resolvem ir no estádio e o time de Tadeu passa a ganhar. Então, Maria Angélica fica muito brava com ele por causa da comemoração que ele faz e ameaça terminar o casamento deles. Mas, no final das contas, eles ficam bem, ficam juntos, certo? Então, vamos lá. Número 1. Como inicia o conflito da narrativa? Então, Tadeu e Maria Angélica gostavam de futebol, mas torciam para times diferentes. 2. Podemos perceber a passagem do tempo no enredo através de quais elementos e estratégias? Então, é através das expressões temporais, como no começo, desse ano, à primeira vista. Número 3. O vocabulário utilizado por Tadeu e Maria Angélica no texto sugere que eles são: letra A, bastante formais. Esse com certeza não, né? B, casados há pouco tempo. Então, pelo vocabulário, não dá pra gente saber há quanto tempo que eles são casados, né? Letra C, fanáticos por futebol. Sim, porque tem algumas expressões igual gol, né? Que é uma expressão dos fanáticos. E D, um casal normal. Também nada a ver essa opção, né? 4. Retire do texto os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens. Então, nós temos os verbos disparou, gritou, disse e cantou. Então, por exemplo, uma frase, Marcos disse tal coisa, né? Então, é uma forma de anunciar. Ele disse o quê? Né? Então, dá uma ideia de que em seguida, em geral, vem um travessão com a fala. 5. Observe os trechos abaixo e diga qual a fala pertence ao narrador e qual a fala é do personagem. Letra A. Para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. Então, essa é uma fala do narrador, né? Ele está falando para evitar brigas, eles faziam isso, né? E na letra B é o gol. Então, nós sabemos que é do personagem e no caso é do Tadeu. Pessoal, estão gostando aí da correção? Então, dê o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos que saem aqui semanalmente. Atividade 2. Leia o texto Papos no seu PET e responda. Então, nesse texto já era praticamente uma briga, né, entre os dois principais personagens, no qual um fica questionando a fala do outro, né, a forma de falar, de se concorda com o português ou não, e eles vão discutindo aí até o final do texto. Então, número 1. O texto foi escrito em ordem direta ou indireta? Então, a nossa resposta é ordem direta. Mas por que ordem direta? O que seria essa ordem direta? Então, é quando o texto possui uma sequência, né, igual as frases possuem uma sequência bem lógica, com geralmente sujeito, verbo, complemento, adjunto, né? Igual, por exemplo, o aluno fez seu dever de casa. Então, é uma frase de ordem direta. E o que a ordem direta pretende? Ela pretende fazer um texto claro, um texto direto, que a pessoa vai entender claramente assim que ela lê. Já os textos de ordem direta, eles têm um intuito, por exemplo, de causar um duplo sentido. Então, várias interpretações. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, para poesia, para texto literário, etc. Tá bom? 2. Há um narrador no texto? Por quê? Então, não, pois o texto já apresenta diretamente as falas dos personagens. 3. Qual a pontuação predominante neste texto e por quê? Então, é o travessão, porque ele indica o início das falas. Então, como o texto é todo feito por falas, todo início de frase vai vir com um travessão.
4. Qual o conflito do texto? Então, é a discordância sobre a forma de falar ou os erros de português dos personagens. E número 5, o texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com a situação? Por quê? Ela soa engraçada. Por quê? Então, essa resposta ela é pessoal, mas eu deixei aqui a sugestão para vocês. Então, sim, às vezes somos corrigidos por outra pessoa e não gostamos, mesmo quando errados. É engraçado devido aos personagens insistirem na discussão. Então, cada vez eles aumentam ainda mais os verbos, o uso do português, discutindo quem sabe mais, quem fala melhor e etc. Então, a discussão vai ficando cada vez mais engraçada. Ok? Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!